junto. Então eu vou chamar a Nani para vir aqui falar. Ela já tinha me pedido antes. Talvez muitos de vocês não me conhecem. Às vezes me conhecem porque ele sempre faz eu passar vergonha. Então já ouviram o nome de Nani? Não, sempre estive. Tá um pouco sumida, talvez. Ai, mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu estou aqui desde os primórdios da Ruios, I Am Church, né? Vou mentir? Não vou. Sou cristã desde que me entendo por gente. Então, eu já vivi um pouco de tudo. Tanto nas igrejas onde eu estive, sempre a minha vida foi pautada na parte missionária, na parte de evangelismo. Então, eu vi muita coisa e vivi muita coisa. Mas eu acredito que Deus ele tem estratégias para a nossa vida que fazem com que a gente desperte de forma diferente como uma última chance. Eu acredito que Deus ele não precisa te dar uma doença ou ele precisa te dar qualquer coisa para que você sofra e volte para Ele. Mas eu acredito que Ele intervém ao meio das consequências disso, porque nós somos humanos, estamos, né, sucintos, né, a ter esse tipo de coisa. E exatamente no dia 4 de outubro, isso aconteceu, não na minha vida, mas na vida de alguém que eu amo muito, que é o meu pai. No dia 4 de outubro, meu pai ficou internado no hospital e descobrimos que ele tinha acabado de ter um infarto. Porém, meu pai é uma pessoa super nova, super atlética, com hábitos alimentares um pouco ruins, mas com uma vida saudável. E eu lembro que ele ficou para fazer alguns exames, porque quem olhava para ele parecia que nada tinha acontecido. Estava tudo bem. E eu lembro que eu saí do hospital, e para ele ficar fazendo os exames, eu desci passear um pouco com a minha cachorrinha. E naquele momento eu estava falando com Deus, assim, e tinha uma árvore bem onde eu estava, passeando com ela, e eu vi o formato de um coração, em uma folhinha muito pequena e nova. E naquele momento o Espírito Santo falou: eu estou cuidando de tudo. E eu já tinha entendido, mentira, eu não sabia que era um infarto ainda. E naquele momento eu entendi que era algo sobre o coração dele. E eu falei, tá bom. E a hora que eu cheguei no hospital, a médica falou, olha, ele teve um infarto. Aí eu falei, eu já sabia. E aí ele falou assim, mas já está tudo pronto, ele já vai para o quarto de UTI, já está tudo preparado, tudo certo. E eu falei, tá bom. E aguardamos. Ele foi para o quarto do UTI. No outro dia, na quarta-feira, eu fui visitá-lo. Estava tudo bem, apenas aguardando para fazer o cateterismo. E de quarta para quinta, na quinta-feira, quando eu fui vê-lo, era outra pessoa, porque meu pai teve um AVC de quarta para quinta. Então, aquilo para mim, eu cheguei lá, ele não estava falando, a face do lado direito todo paralisado, braço, perna. Então, aquilo para mim, eu não conseguia entender, e ao mesmo tempo eu estava em algo que eu não conseguia compreender, mas eu fui entender depois quem estava lá e por que aquilo estava acontecendo. E o médico veio e falou, olha, ele teve um AVC de quarta para quinta, então a gente ainda não sabe o que aconteceu, exatamente o porquê, o como, e é meia hora de visita e você tem que ir embora. Então, eu saí de lá e apenas eu falei com algumas pessoas, com a Jaque, Thay, Henrique, que são pessoas muito próximas do pastor. E naquele momento todos já se prontificaram. E eu estava algum tempo afastada por conta do trabalho. Eu trabalho, né, eu sou designer, então eu tenho muito evento no final de semana. Então, né, tudo para que eu não estivesse aqui. Só que é muito engraçado que quando você precisa de uma resposta, você acha tempo. Você acha tempo para vir na igreja, você acha tempo para orar, você acha tempo. E eu lembro que nesse final de semana, onde meu pai tinha o AVC, eu não tinha nada a fazer, além de ficar indo lá e fazendo as visitas e vendo. Eu fui trabalhar.
E eu recebi uma ligação no sábado, o meu tio, irmão do meu pai, veio para cá. E eu recebi ligação que ele falou assim, olha, eles vão ter que fazer o cateterismo, mas provavelmente vai ter que fazer a cirurgia na cabeça também. E isso é um risco muito grande, porque se mexe em uma coisa, vai alterar outra, se mexe em outra, altere. Então é tudo interligado porque são veias. E aí ele me falou aquilo, mas ele me falou de uma forma desesperada. E o meu irmão também me ligou desesperado, chorando, porque imagina, vão ter que fazer operação no pai, porque não sei o quê. A namorada do meu pai, inclusive, me ligou, falou, Nani, as notícias não são boas. E não sei o que. E eles falando tudo aquilo, e eu estava em outro mundo, eu acho, né? Porque eu falei assim, tá bom, não vai fazer. Mas ok, pode se desesperar, eu não vou. No domingo, quando eu fui visitá-lo, o médico falou, não vai mais precisar fazer, porque só com remédio vai resolver. Eu falei, tá bom, eu já sabia. E foi indo. Para encurtar a história. Meu pai ele teve um infarto, seguido de um AVC, e eu falei exatamente isso para Deus. Ou ele sai andando, ou eu não quero que ele sofra. Ousado, talvez? Talvez. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu estava crendo. Porque o Deus que eu sempre falei, o Deus que eu sempre preguei, naquele momento eu precisava entender quem Ele era. E o meu pai saiu no dia do meu aniversário, porque eu falei, eu quero de presente. Meu pai saiu andando de lá. E hoje ele ainda está se recuperando, não está falando ainda direito, mas começou com fonofísio. E aí veio toda uma complicação de coisas, porque o meu pai era autônomo. Ganhava muito bem, mas era autônomo. Então, e aí agora? Quem paga as contas? Eu. E foi uma coisa enlouquecedora, que eu falei, eu vou enlouquecer agora. Agora eu vou ficar louca. Porque eu tinha que arrumar a casa, fazer comida, cuidar dele. Enfim, mulheres, não é mesmo? Mas mesmo assim, em todo tempo, Deus levantou pessoas que vieram de sei de onde. E eu tenho desfrutado de ser filha do papai. Eu tenho desfrutado em ser filha dele. Então esse testemunho todo é para dizer que não espere algo assim acontecer para que você acorde para aquilo que Deus precisa fazer na sua vida. Não precise se mexer, Ele tem que causar algo na sua vida para que você abra os seus olhos e entenda quem Ele é. Aprenda a descansar e a desfrutar de quem Ele é agora, sem precisar nada disso. Eu precisei acordar de tudo isso porque eu entendo quem Deus quer que eu seja. E é um processo doloroso, está sendo um processo doloroso, mas é algo que me faz entender quem Ele quer que eu seja. Então, eu estou aqui hoje porque tudo isso aconteceu, porque se talvez não tivesse, eu não estaria aqui. Mas eu achei tempo, organizei as coisas para estar aqui todos os domingos. Para agradá-lo e adorá-lo e estar aqui nesse lugar. Então que você não precisa passar por nada disso para que você acorde. Para que você veja quem Ele é. Porque Ele é e sempre será. E vai ser até que Ele volte a melhor escolha da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Cada testemunho.